O dever de um policial é combater contra a injustiça. Os policiais estão aqui para combater assassinos, assaltantes, estupradores e tudo mais. Vários tipos de criminosos. Até mesmo políticos que pensam em começam a cometer esse tipo de crime também. E outros tipos. Ainda mais, é muito surpreendente um policial seguir um curso diferente. Hoje em dia a gente pode ver casos semelhantes de policiais cometendo crimes como assaltos, assassinatos e até mesmo espancando pessoas que não tem nada a ver com a história. Mas o que acontece quando um policial começa a seguir um rumo sombrio? Um grande exemplo foi um policial bem famoso na década de 80, Cabo Bruno, que matou mais de 50 pessoas, alguns inocentes e outros criminosos. Mas isso é uma história para talvez um futuro vídeo, porque no caso de hoje vamos conhecer a história de um policial que, após cometer uma grande tragédia nos anos 90, seguiu um curso que prejudicaria a sua vida. Então vamos conhecer a história de Cirineu Carlos Lantang, conhecido como o matador de travestis. A história começa basicamente no dia 2 de outubro de 1992, onde ocorreu um dos maiores massacres da história do Brasil. Estou falando do massacre de Carandiru. Para quem não sabe, Carandiru foi uma prisão onde abrigava mais de 100 criminosos assim. E só criminoso pesado, gente. Assassinos, estupradores e por aí vai. Uma variada de criminosos. Basicamente no dia 2 de outubro de 1992, houve uma grande rebelião lá no presídio, que acabou levando a um dos maiores massacres, onde a tropa de choque da polícia entrou lá e matou mais de 111 criminosos. Poucos conseguiam sobreviver. Mas por que estou falando desse massacre? Porque literalmente o nosso criminoso de hoje, ele participou desse grande atentado. O policial chamado Cirineu Carlos Lantang, ele era um policial da tropa de choque. Ele participou desse massacre. Após dessa terrível tragédia, ele foi condenado a mais de 60 anos de prisão. Mas a gente sabe que um criminoso não pode passar na prisão depois dos 30. Mas ele não foi para a prisão. Por quê? Mesmo depois do Carandiru, basicamente no ano de 1993, por algum motivo que a gente não sabe, o Cirineu resolveu seguir uma carreira serial killer. E sobre isso, a gente não tem informações assim sobre o passado dele. Não temos a história sobre os pais, como ele lidava com a sociedade, a sua infância. A gente só sabe do começo. Ele participou do massacre do Carandiru, cometeu os crimes, foi preso, enfim. É só isso que a gente sabe sobre a história de Cirineu. Então, os seus primeiros crimes aconteceram no ano de 1993, quando ele atacou 3 pessoas. O nome das suas vítimas são Valéria, Viena e Wilma, que são travestis. Os seus crimes eram tão violentos que ele teve e colocou dentro de sua boca. Após esses 3 ondas de assassinatos, Cirineu foi identificado. Depois ele foi preso. Por causa desses crimes, ele foi condenado a mais 65 anos de prisão. Somando com o massacre de Carandiru, a sua pena chegou a 70 anos. Ele só ficou na prisão só por 18 anos. 18 anos depois, ele voltou às ruas. E... normal, né? Mas... que é bem estranho, porque... estão falando de um criminoso em série. Ele deveria ter passado há mais de 30 anos, que é a pena máxima para um criminoso. Mas ele só ficou 18 anos. Isso é uma abordagem bem interessante, porque a lei aqui no Brasil é totalmente diferente, como a gente pode ver, sei lá, nos Estados Unidos. Às vezes um criminoso comum pode ficar na prisão por mais de 30, 40 anos. Dependendo dos seus crimes, ele pode ser condenado à pena de morte e à prisão perpétua. Agora aqui no Brasil,
é diferente. Não importa qual crime você cometeu, você vai ficar há mais de 30 anos, mas às vezes a lei aqui no Brasil pode ser quebrada. Não, após sair da prisão, ele só ficou apenas 71 dias de boa, fora da prisão. Mas ele voltou a matar. A sua última vítima foi Alisson Pereira Cabral, dos Anjos, que também era um travesti, de apenas 23 anos. Esse crime foi muito brutal, gente. Eu não tenho declarações assim concretas sobre esse assassinato. E mesmo se tivesse, eu não iria falar, diferente da primeira que eu tinha falado. Após esse crime, ele rapidamente foi identificado. Mas esse crime aconteceu literalmente no ano de 2011. Mas tem uma coisa assim que eu preciso esclarecer para vocês. Dizer para vocês é sobre esses casos de assassinatos de travestis, que a gente sabe que o Sirineu cometeu esses assassinatos em 1993 e 2011. Só que ao mesmo tempo uma outra série de assassinatos aconteceu, até mesmo em 2014. A morte de Meg Duran, uma travesti de 33 anos, está mobilizando a Divisão de Homicídios de São Paulo. Ela pode ser mais uma vítima de um serial killer. Na imagem da câmera de segurança, o serial killer chega de moto. O assassino se aproxima da vítima e atira. Depois, vai embora. Neste caso... Vaidosa, alegre, independente e corajosa. A transexual de 26 anos poderia ter morrido durante o ataque deste criminoso que aparece na moto. Ele age sempre da mesma forma. Chega na motocicleta e atira sem falar nada em direção às transexuais que fazem ponto na esquina. Esta da foto foi atingida... O serial killer que mata transexuais está sendo procurado. Ele costuma acabar ou atacar nos bairros da Zona Norte de São Paulo. É aquele de sempre, ô Marcelo? É aquele sujeito que mata transexuais, hein, Marcelo Moreira? Pode ser sim, Datena, porque ele ataca em finais de ano. Inclusive, no ano passado, fez vítimas aqui mesmo, na Zona Norte, até próximo do DEIC, aqui na Avenida Voluntários da Pátria, também a Taliba Leonel. E agora, neste final de ano, voltou a atacar. Ele, para próximo desses travestis que fazem ponto aqui na região, saca uma arma e passa a disparar quase sempre na direção da cabeça, para matar mesmo, Datena. Parece coisa de filme. Só que aí que vem a dúvida. Será que, de fato, se ele não matou as outras travestis? Não temos declarações assim concretas ainda, mas Sirineu só conectaram o Sirineu no assassinato de apenas 4 travestis. Ainda mais, tem outro assassino em série não identificado que está matando outras travestis. Ainda mais, mesmo um modo operandi sendo assim, um pouco diferente, porque assim, nos seus crimes, Sirineu usava uma faca, andava pelas ruas durante a noite. Agora, esse outro assassino em série de travestis, ele tinha um modus operandi assim parecido com lá o manico de Goiânia, o Thiago. Ele estava em uma moto com capacete e matava suas vítimas dando tiros. Então, talvez o Sirineu resolveu cometer esses crimes com um modus operandi diferente para não ser identificado, ou é um outro assassino. Só que essas dúvidas, só que a gente nunca vai saber, porque Sirineu está preso e esse outro assassino ainda está livre. Mas então, continuando, após o assassinato de Alisson, travesti de 23 anos, o Sirineu ele foi preso. E foi daí que surgiu o seu apelido, o Matador de Travestis. E quando ele foi preso, um grande questionamento levou a polícia. Ele é um serial killer? Porque assim, um serial killer são aquelas pessoas que matam um grande número de pessoas. Você só se torna um serial killer a partir que você mata 3 pessoas. E também não é tipo, matei 3 pessoas no mesmo dia. Não é desse jeito. Você mata 3 pessoas, só que aí você começa esses assassinatos no período de dias, semanas, meses e até anos. É assim que o torna um serial killer. Só que com o Sirineu foi literalmente desse jeito. Só que, para a polícia, o que te define como serial killer?
problemas na cabeça, literalmente isso. Tem doença mental? Você é um serial killer, pronto. Só que é o problema, não é quer dizer que você é louco que você é um serial killer. Você se torna um serial killer a partir que você mata um grande número de vítimas também. É uma coisa que é até interessante, que é sobre o perigoso serial killer, que é um assassino bem recente aí. Que a pessoa falou, não, ele não é um serial killer porque não tem problemas mentais. Só que ele matou um grande número de vítimas, por um período de anos. Então aí, sobre o psicológico dele, Neo, os especialistas assim consideram como um assassino em série, ótimo, também como uma pessoa extremamente violenta e que sente prazer nos seus assassinatos, e que ele é literalmente um psicopata. E psicopata não tem cura, não tem como curar um psicopata. O psicopata nasce e vive o resto da vida sendo psicopata. E sobre o seu legado, não tenho nem o que falar, porque o cara tá preso e ninguém se lembra dele. Ninguém se lembra, mas não tem nenhuma informação sobre a família das vítimas. Porque assim, como nós falamos de serial killers, cujas suas vítimas são prostitutas, travestis, assim, esse tipo de vítimas, meio que a população e a polícia ignora, porque para eles são só lixo, algo assim do tipo. Eles evitam ao máximo esse tipo de pessoas. É por isso que existem tantos assassinos que mata muitas mulheres que são prostitutas e até travestis, porque a polícia ignora. E também Cirineu, ele partiu de um policial que era para combater a injustiça, acabou cometendo injustiça, que foge muito no padrão. Mas sobre isso, ele mexeu muito com a comunidade LGBT, porque ele sabe que essa comunidade é a que mais sofre com preconceito, violência. Eu apoio essa comunidade porque essa comunidade, assim como as mulheres que tem que lutar contra o machismo, essa comunidade também merece lutar contra o preconceito. Então, vamos pra cima. E basicamente é isso sobre o caso, do Cirineu, conhecido como matador de travestis. Ele só foi conectado a 4 assassinatos, que é só que conseguiram interligar para ele. Agiu de 1993 a 2011. É um assassino assim um pouco recente, assim. E é um caso bem esquecido, ninguém se lembra. Até hoje ele está na prisão. E segundo aqui meus cálculos, que ele foi condenado em 2011. Então, muito provavelmente ele pode ser solto em 2041 ou 2042, entre esses anos. Só que, já que estamos falando de um psicopata, muito provavelmente ele pode viver na prisão por um bom tempo. Assim como um outro criminoso em série que foi condenado lá em 2008, ele deveria ter sido solto em 2014, mas ele não foi solto. Então, esse foi o caso de hoje, sobre as prisões do Brasil. Assim, a condenação tem que ser justa. O criminoso tem que cumprir as suas penas, mas sempre que um criminoso tem assim um bom comportamento, a polícia libera, que também não quer dizer nada. O cara teve um ótimo comportamento na prisão, ele pode ser solto. Não quer dizer que ele teve um bom comportamento na prisão, ele pode ter um bom comportamento na sociedade. Como a gente pode ver aqui nesse caso, e outros casos que a gente pode ver durante esses anos. E até hoje ele está vivo. Muito provavelmente ele deve estar com seus 60 ou 70 anos de idade. E é exatamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E daqui a um tempo vai sair um vídeo novo aí, que já está atrasado, já faz um tempo, né? Mas então, sobre o assassino do Twitter, vai sair,
que meio que tá com uns problemas de edição, mas ele vai sair e já tem uns vídeos planejados. É só você ir lá na comunidade lá no YouTube que você vai ver a lista, que eu botei a lista dos assassinos que vão ter vídeo. E comenta o que você achou sobre o caso e também comente qual outro assassino você quer falar. É só comentar aqui. Talvez eu possa fazer sobre o assassino do Zodíaco, que é o mais famoso, o Jack Stripador, que só teve a sua identidade descoberta, ou então sobre um suspeito de ser um serial killer que foi preso nesse ano. É só comentar, minha gente. E deixa o like, se inscreva no canal, que o site de Arquivos Mortos agradece muito por vocês, que já estamos com 50 inscritos. Que pra mim, já é uma coisa boa, gente. Que eu sou novo aqui no YouTube, então é uma grande oportunidade. Eu agradeço muito a vocês que estão me seguindo. E também eu quero agradecer aos membros, o cameraman, o editor que estão aqui me ajudando, tudo mais. Querem saber mais sobre eles? O nome deles vão estar aqui na descrição, basicamente o link do Insta deles, é só seguirem e vocês também vão ver o trabalho deles. Muito obrigado, minha gente, e agradeço a você que está vendo aqui esse vídeo. Eu sou Gabriel, ou resumindo, Killer X, e valeu!